Perdão não é sentimento, Sim. tá? Você decide dar o perdão. Ah, mas eu não vou esquecer. Graças a Deus. Porque se você esquecer, você vai ter que ir no neurologista para tratar doenças de memória. Não, você não vai esquecer o que aconteceu, mas aquilo não vai causar dor. E você consegue liberar aquela pessoa. Porque, na verdade, se você for ver a palavra perdão, ela tem um radical. Na língua portuguesa, perder vai até o D. Esse daqui é o mesmo que fala de perdão, é a mesma radical que completa a frase, a palavra perdeu. Aquela pessoa que você está perdoando, ela perdeu um tempo da vida dela sem a sua companhia. Só a perda. Então você perdoa e libera. Quando Deus ele restaura essa cidade, Deus não restaura de qualquer jeito. Quando você tem na sua casa um problema com teu irmão, que vocês teve uma traição de um irmão com o outro por conta de dinheiro, de herança, irmão, isso abala toda a família. É como se tudo que você viveu na sua infância, na sua história, foi por água abaixo. Mas Deus ele pode restaurar tudo isso. Agora, qual é o passo? Oração e posicionamento. Foi o que Esther fez aqui. Teve oração e ação. A gente não pode esperar, não, Deus vai tirar isso do meu coração. Não, Deus não vai tirar isso do seu coração. É você quem perdoa, não é Deus. Oi, gente! Mais um podcast bíblico começando. Que bom que você está aqui. Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Já prepara a sua Bíblia, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Então, deixe já aberta em Esther, que é o livro ao qual estamos lendo. E hoje vamos encerrar com chave de ouro. E por ser o último capítulo, você já até sabe, né? É o capítulo 10. Veremos aqui sobre a exaltação de Mardoqueu. E quero te fazer um convite também, né? Já que estamos finalizando mais um capítulo, um convite para você acompanhar, se tornar um seguidor do nosso perfil do Instagram. E por que isso é tão importante? Não só lá você vai conferir conteúdos exclusivos, bastidores, novidades, a gente sempre coloca por lá, mas as votações para o próximo livro que vamos estudar no podcast bíblico também acontecem por lá. A gente coloca um vídeo e nos comentários acontece a votação. Se por acaso você perdeu alguma, não tem problema, corre lá, @canal.cjc, se torne um seguidor do nosso perfil e, é claro, também acompanhe os spoilers, porque a gente sempre coloca por lá também algumas novidades, tá combinado? @canal.cjc. E quero agora apresentar os meus amigos que estão comigo no estúdio e que vão colaborar com esse podcast de hoje. Este capítulo que tem apenas 3 versículos. 3 versículos? Vai ser um programa inteiro em cima desses versículos? Sim, senhor, sim, senhora. E vai ser muito rico, cheio de ensinamentos para nós. E quem está comigo, começa apresentando ele, Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Júlia. Olá para você de casa, você que está assistindo pela internet, está na rua, está acompanhando pelas redes sociais ou talvez esteja vendo pelo Graça Play. Olha, muito legal ter a sua companhia também, além do CJC, tá no Graça Play, nosso podcast bíblico. Enquanto você estava falando, sabe o que eu lembrei? Que o podcast bíblico começou como um quadro de um outro programa. E olha como é que as coisas vão acontecendo, Escalonou né? aí. Pois é, Glória a a Deus. gente aí tá com uma sequência muito legal. Quero agradecer aqui a oportunidade, parabenizar ao programa, a você, a produção, que tem levado o podcast bíblico extremamente a sério. As pessoas, elas assistem, elas aprendem, elas acompanham, elas dão um feedback pra gente, elas participam quando você faz a votação do próximo livro. Afinal, eu tô até um pouco curioso para saber qual é o próximo livro já. Segredo. Mas assim, é um resultado de excelência de trabalho. Parabéns para todos vocês. Glória a Deus, eu quero deixar registrado aqui que nós somos os que mais aprendemos, né? O Espírito Santo é o nosso grande professor e ele que nos ensina, nos capacita e ele também alcança você aonde você está. Então, meu amigo, esses mesmos ensinamentos, Deus quer revelar o seu coração. Não ache que há uma diferença, né? Deus quer se revelar a todos. E
e também se revelar a você, mas precisa desse empenho, dessa busca. E que bom que você está aqui conosco de segunda a sexta, está aqui acompanhando desde o primeiro livro. A nossa missão aqui é juntos nós lermos a Bíblia completa, tá bom? E eu quero você junto comigo em todos os capítulos, combinado? E como você já viu, quem também está conosco é ele, pastor Osmar Silva. Que honra e que alegria te receber, pastor. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço e agradeço sempre, porque realmente não é para qualquer um sentar aqui, não, né? Aqui só tem coisa boa. Para sentar aqui tem que ser chamado. Graças a Deus eu fui chamado para sentar aqui. Eu quero abençoar você de casa. Ela disse que são 3 versículos, é isso? Isso. E se eu falar para você que desses 3 versículos, a primeira coisa que você vai perceber nesses versículos é honestidade, é fidelidade. Mas onde é que está escrito isso? Você acha que o rei, agora que ele ia cobrar impostos, agora que ele precisava de um administrador, ele ia colocar qualquer um para tomar conta das finanças? Pois é. Já começou. Então fica com a gente, porque tem mais coisa boa vindo aí. Não é isso, Júlio? E é engraçado, pastor Osmar, porque assim, quando os capítulos são grandes, a gente tem que lutar aqui para resumir ao máximo, falar de tudo, mas em pouco tempo. E quando a gente se depara com um capítulo mais curtinho, a gente fala, vai ser tranquilo, vai dar tempo de falar tudo o que Deus entregou pra gente, vai dar tempo. E às vezes a gente chega no final. Eu tô com a rara impressão que isso pode acontecer hoje. Será? De novo. De novo. Então fica ligadinho, porque você vai ver como a Bíblia é rica. Vai ser uma excelente oportunidade de vermos o quão profundo é. Porque por mais que a gente podia ficar 1 hora aqui falando, ainda assim teria mais coisas e mais segredos para serem revelados. Então tudo depende da nossa busca, do nosso empenho, do tempo que nós dedicamos à palavra de Deus. Ela é riquíssima. E vamos convidar o Espírito Santo, ele que é o autor, né? Temos vários escritores na Bíblia Sagrada, mas um autor. E vamos convidar a presença dele para estar do nosso lado, nos dando as revelações, a interpretação correta. Ele, de fato, é um excelente professor. E eu vou pedir a bênção hoje para o Anderson Nascimento. Pode ser, Anderson? Claro, vamos lá. Amém. Espírito Santo, meu amigo, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, pela sua fidelidade e graça. A sua graça nos basta. E pedimos que o Senhor nos mostre, nos ensine, nos revele a sua palavra. Aquilo que nós precisamos ouvir, ver. Senhor, fique à vontade entre nós. Tu és bem-vindo nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Anderson. E vamos finalizar o livro de Esther, né, com chave de ouro. E vamos ler os 3 versículos, né? Vai ler o capítulo todo Vou ler hoje. o capítulo todo hoje, Anderson. Hoje não falta. É. Pelo menos um capítulo a gente termina. Exatamente. Mas, Vamos lá, versículo 1, né? O título é Exaltação de Mardoqueu. O versículo 1 diz assim: Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras de seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. São 3 versículos, é bem curtinho, mas extremamente rico. A primeira coisa que me chama a atenção, antes de entrar na exaltação de Mardoqueu propriamente dita, como está no versículo 2 e no versículo 3. Anderson, já me chama a atenção que no versículo 1 fala sobre o rei colocando ali os tributos sobre a nação. Então a gente vê que voltou à normalidade de forma administrativa, né? O reino voltou ao normal, a crise acabou. A crise passou. E isso me chama a atenção, porque assim como o império voltou à normalidade, como que isso se aplica a nós, né? Eu até escrevi aqui, depois de uma fase difícil, Deus, ele pode restaurar tudo, a normalidade, a rotina, né? Aquilo que na crise se perdeu, que ficou um pouco conturbado. E aí, Anderson, entra muitas das vezes aquelas pessoas que numa chateação, numa até, de repente, traição, e aqui não é só algo conjugal, isso pode ser amigos, até dentro da família, não sei, mas... Irmãos, filhos, com os Irmãos, pais. sim, quantos casos, né? Ou seja, depois de uma chateação, de uma traição ou qualquer outra crise que a pessoa enfrentou, ela acha que não, mas nunca mais vai voltar a ser do mesmo jeito.
Ou seja, ela acaba até colocando em xeque o poder restaurador que Deus tem. Claro, não é um caminho fácil, ninguém está dizendo isso, né? A decisão pelo perdão, ela é difícil, mas está na palavra. E se ela nos orienta assim, é porque é o melhor caminho. E a pessoa fala, não, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Mas Deus nos prova em diversos contextos que ele é um Deus restaurador. Pois é, e é interessante, né? Porque a história de Esther finaliza no capítulo 10 com a exaltação de Mardoqueu. É o filme perfeito, né? Porque termina no auge. Sim. Bem, a grande vitória chegou. E isso faz eu pensar que a maneira como Deus vê a nossa vida é assim. Deus não permite a gente vir a esse mundo para no final sair perdendo. Os planos dele são de paz, não de mal. Exato. Agora, quando você fala que o rei voltou a cobrar impostos, voltou à rotina, Deus restaurou aquela cidade, é porque Deus faz nova todas as coisas. E isso abre um leque que pode fazer a gente não conseguir falar do capítulo todo. Porque você falou do perdão. Aí falar do perdão em alguns minutos é muito difícil. Primeiro que, rapidinho, parênteses, perdão não é sentimento. Sim. Tá? Você decide dar o perdão. Ah, mas eu não vou esquecer. Graças a Deus. Porque se você esquecer, você vai ter que ir no neurologista para tratar doenças de memória. Não, você não vai esquecer o que aconteceu, mas aquilo não vai causar dor. E você consegue liberar aquela pessoa. Porque, na verdade, se você for ver a palavra perdão, ela tem um radical. Na língua portuguesa, perder vai até o D. Esse daqui é o mesmo que fala de perdão, é o mesmo radical que completa a palavra perdeu. Aquela pessoa que você está perdoando, ela perdeu um tempo da vida dela sem a sua companhia. Só a perda. Então você perdoa e libera. Quando Deus ele restaura essa cidade, Deus não restaura de qualquer jeito. Quando você tem na sua casa um problema com teu irmão, que teve uma traição de um irmão com o outro por conta de dinheiro, de herança, irmão, isso abala toda a família. É como se tudo que você viveu na sua infância, na sua história, foi por água abaixo. Mas Deus ele pode restaurar tudo isso. Agora, qual é o passo? Oração e posicionamento. Foi o que Esther fez aqui. Teve oração e ação. A gente não pode esperar, não, Deus vai tirar isso do meu coração. Não, Deus não vai tirar isso do seu coração. É você quem perdoa, não é Deus. Deixa eu refazer essa frase só para não dar duplo sentido. Deus perdoa os nossos pecados, mas quem fez algo contra mim sou eu que tenho que perdoar aquela pessoa. Eu não posso falar assim, Deus tira isso. Não, eu tenho que tomar essa postura, como Esther falou, como Esther fez, para que Deus ele possa restaurar. Isso aqui dá uma esperança de que não há situação que Deus não consiga reverter. Já ouvi muita gente falando assim, mas quem perdoa é Deus. Não, quem perdoa é o ofendido. Exato. É o ofendido que perdoa. E a gente sabe que aqui nós vamos encerrar, mas não encerra aqui, porque está escrito que os demais atos de Mardoqueu, está tudo escrito, não está escrito para nós. A história dele continuou. A coisa é bem maior do que o que a gente está falando aqui. Eu disse que estar sentado aqui é especial, porque se eu estivesse em casa agora, talvez eu não estaria aprendendo o que eu estou aprendendo contigo aqui. Então, esse momento seu, nosso, é especial. Quem está trabalhando conosco no estúdio for escolhido para esse momento, para estar aqui, me ajudando, nos ajudando a fazer esse momento chegar até você com a maior clareza possível. Porque nós não somos donos da verdade, mas a Bíblia é a verdade. E quando eu falei do primeiro ponto que eu tinha visto aqui no capítulo 10, começa quando o Mardoqueu ele resolve não fazer parte do erro. Porque estavam tramando a morte do rei Assuero. Ele falou, não vou fazer parte disso. Não é porque eu sou judeu que eu vou me misturar com quem quer fazer o errado. Isso que é posicionamento. Né? Sim, e você não tem que se misturar com quem vai fazer o errado. E o rei também não tinha a mesma fé dele, os mesmos costumes que ele. Ele poderia pensar, deixa o rei pra lá, né? Descobriu a situação,
abafou o caso, fingiu que não ouviu, mas não, ele realmente se posicionou, né, pastor? Exato. Aí diz, pô, não é comigo. É. Não, mas não é assim que funciona. Não é assim que Deus vai nos honrar. Pelo contrário, Deus vai nos honrar quando nós aprendermos essa parte. Peraí, será que só porque não é da mesma, vou chamar de tribo, né? Lá na África tem muito isso. Na África a gente fala assim, povos, mas a gente sabe muito bem que tem a tribo de Suto, Zulu, Debele, Venda. Só porque não é Suto, não é o meu problema. Você já pensou se a gente começar a ser tão individual ou individualista? Ele falou, não, epa, peraí, esses caras estão tramando alguma coisa com o rei. Eu vou socorrer, eu vou ajudar. E aí, qual foi o final dessa Isso história? demonstra uma postura de caráter gigante. Honestidade. Porque, assim, o senhor trouxe uma vertente que às vezes a gente anda pela... Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma gravação como uma pessoa em situação de rua. E eu estava com a roupa rasgada, estava sujo, e eu tive uma sensação pior do que ser ignorado. Aham. Porque quando a gente fala com alguém e a pessoa olha pra gente e trata a gente mal, já é ruim. Eu passava do lado das pessoas na rua e era como se eu não existisse. Literalmente inexistente. As pessoas não davam, nem chegavam. Porque assim, mesmo que tinha uma câmera, mas a câmera estava distante, a gente estava fazendo imagens mais distantes, eu passava perto, as pessoas nem chegavam pro lado que eu estava sujo. Não, era como se eu não estivesse ali. E a gente hoje vive essa realidade diariamente. Quando eu falo a gente, eu digo a grande parte da sociedade. Sim. Fulano tá com um problema. Eu até vejo na internet, que triste, deixa eu corte aqui, passa, acabou. Depois que sai da tela, não pensa mais naquela pessoa. E quando Mardoqueu ele se posiciona, ele fala assim, não, independente de quem seja, é um ser humano, é o rei, e essa questão de honrar o rei, a gente vê lá de Davi honrando Saul, mesmo sendo perseguido. Davi não matou Saul porque honrava o rei. Teve oportunidade. Honrar autoridades, independente se concorda, se não concorda, honrar a autoridade, honrar o outro. Isso, quando a gente se posiciona, isso mostra quem realmente somos. E foi o que Mardoqueu demonstrou ali. Ele se posicionou e é interessante pensar também o risco que ele corria, porque assim como Esther estava com medo de entrar na presença do rei sem ser chamada, de repente vem um rapaz que ficava à porta do rei e vai denunciar duas pessoas que eram ali diretas ou próximas do rei. Ele também corria risco de vida desses dois descobrirem que ele estava denunciando, do rei não aceitar na presença dele, né? Não o aceitar. Então, olha quantos riscos que Mardoqueu estava correndo ali pela sua vida, e ele se posiciona de fato e não recebe nada. Depois disso, não recebe nada. E ele não se irrita, ele não diz que ele saiu da porta do rei. Só uma coisa que você falou. Se era tão difícil chegar na presença... Se a própria rainha não podia chegar na presença do rei a qualquer momento... Me dirá alguém que estava dormindo ali. Aí eu fico pensando assim, que tipo de rei é esse que eu vou me importar para poder salvar? Exatamente. Eu vou correr o risco de perder a minha vida, de morrer. Por alguém que nem recebe a rainha a qualquer hora? E ele deu crédito ao que Mardoqueu falou, não é verdade? Porque ele poderia só falar, deve ser um louco, esses dois são Big Tan, e esqueci o nome do outro, mas... Não, eles são de confiança. Quem é esse doido aí dizendo que estão tramando contra mim? Mas ele deu crédito, aceitou na presença. Então, Mardoqueu também se posicionou. A gente fala muito de Esther, né? Mas é lindo ver o caráter que tinha Mardoqueu, e não é à toa essa exaltação, porque até no momento, quando ele precisou, quando ele foi honrado, até pelo seu inimigo, né? Que o rei mandou que Amã puxasse o cavalo, honrando a Mardoqueu. Até nesse momento, quando livrou da forca, nós não vimos Mardoqueu se exaltando, né? Se envaidecendo, se enchendo de si. Já Amã não. Amã, mesmo sem ter nada disso, ele já era cheio de si. Exato. Nós observamos esse traço de caráter em Mardoqueu, de alguém humilde, de alguém que honra a Deus, que ama as pessoas. E, pastor Osmar, é lindo ver isso, porque quando chega o momento da exaltação de alguém, é porque essa pessoa fez algo que ninguém mais fez. Ela foi corajosa, essa pessoa foi audaciosa, fez o que ninguém tem coragem de fazer. E isso também nos leva a refletir o seguinte:
Consequentemente, quando eu vejo Deus honrando alguém, eu preciso também ter essa consciência de que aquela pessoa honrou a Deus mesmo quando ninguém viu. Exato, porque exatamente como você está falando, você olha para aquela pessoa e percebe que ela não mudou a essência dela. Eu costumo até falar na igreja, se você dá bom dia e a pessoa não responde, na próxima vez, dê bom dia de novo. Aí, dá bom dia de novo, mas ela não responde. Se ela vai responder ou não, não mude a sua essência por causa dela. O que você aprendeu com seus pais? Não é cumprimentar as pessoas? Continue cumprimentando. Só que nós temos um problema, né? Eu digo nós, para não falar, porque eu não estou sozinho nessa. Sim. Quando alguém faz algo a nós que nós não gostamos, às vezes a gente comete esse erro de mudar a nossa essência. O Mardoqueu ele não mudou. Sim, É como você estava falando, poxa, mas o rei era uma pessoa inalcançável, inatingível, e eu escutei falar que vão matar ele. Para mim, tanto faz, mas ele não pensou assim porque a essência dele não era essa. Até porque, pastor, se alguma pessoa, pelo comportamento dela, mau comportamento, né? Ou até pessoa que nem é de Jesus, pode acontecer algo do tipo, e essa pessoa, ela te trata de forma ruim, isso muda a tua essência, quer dizer que aquela pessoa é tão importante assim pra você, né? Tão relevante, até mais relevante do que a palavra ensina, do que a essência da própria palavra. Olha o peso disso, pastor. Você não pode nunca mudar a sua essência para pior, para ruim, sabe? Se seus pais, né? Se os nossos pais nos moldaram a ser honesto, eu não vou ser desonesto porque os outros estão desonestos. Ah, mas está todo mundo assim. Eu não sei se o Anderson viu esse vídeo que eu achei muito interessante. Acho que é uma psicóloga que está falando. A pessoa entra no elevador e ela fica de frente para a porta, né? Ela entra, fica de costa para quem já estava no elevador. E, de repente, os 3 ou 4 que já estavam no elevador, contratados, eles ficam de frente para a parede do elevador. E ela era a única que estava olhando para a porta. Ela percebe que está todo mundo virado para a esquerda. O que ela faz? Ela vira para a esquerda também, sem saber por que estão virando para a esquerda. A pressão social, né? Olha só que pressão. E aí, a pessoa fala, tá vendo como é que você não se manda? Você é contaminado, alguém muda você. O ambiente influencia. Influencia. Exato. E fizeram isso 3 vezes. Uma das pessoas resistiu. Mas daqui a pouco, o que estava na direita foi para o meio, o que estava no meio foi para a esquerda, daqui a pouco ele estava andando também dentro do elevador, sem saber por que estava. É isso que nós estamos tentando falar para você que está nos assistindo, porque eu vejo que o Mardoqueu não caiu nessa. Ele permaneceu fiel a Deus. Sim. Num momento difícil. Ele poderia ter virado a casaca, como a gente fala, né? Mas ele não mudou. E eu costumo até dizer, a coisa mais difícil que tem é um corintiano, né? Pessoa que vem de São Paulo, tal. Nem sou Vou torcer por outro time. É muito difícil alguém largar um time para torcer por outro. É muito Aham. Não é muito É difícil. verdade. difícil. Não canta nem o hino do outro, é uma afronta. Eu cheguei, o meu filho, só um parênteses, meu filho é flamenguista, falei assim, filho, se eu te der R$1.000, você coloca essa camisa do Vasco? Ele, não. Mas é R$1.000, falei assim, tá, mas tem que tirar uma foto e postar no Instagram. Não, pai. Não. Olha aí, o pessoal às vezes é mais fiel a um time, Tá na vendo? verdade. E, gente, olha só, nosso tempo já tá corrido. Aí, ó. Não acabou ainda, A não. produção já tá aqui falando comigo que a Ainda gente falta ainda. tem que... A gente não falou de nada ainda. E era só 3 vezes. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu avisei. Mas dá tempo da gente falar mais um pouquinho sobre esse capítulo. Pra você ver como é rico e a Bíblia é profunda, tá mais do que provado. Anderson, me chama a atenção, sabe o seguinte? De que Mardoqueu fez isso e ele não esperou nada em troca, como até já comentei aqui. Ele honrou o rei, salvou a vida do rei, nada aconteceu, mas ele não deixou a porta do rei. Isso mostra, né, aquele que conhece a palavra sabe que aquilo que ele tem que esperar é sempre do Senhor, não das pessoas. E acho que essa é a razão do porquê a sociedade vive tão frustrada, porque espera das pessoas aquilo que só Deus pode dar. Tá esperando da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos irmãos, do chefe. Sei lá da onde que a pessoa está colocando a sua esperança, mas tem gente que está frustrada, Anderson, por isso. Espera das pessoas, que são falhas, aquilo que só Deus pode dar. Pois é, e essa fala traz à tona de novo a palavra essência, que era de Mardoqueu.
Tem um louvor que diz que a essência és tu, Senhor. A Sim. essência é Deus. E quando você tem Deus como sua essência, ele vai atender não aos seus caprichos. Uhum. Até porque Deus não gosta de filho mimado. Não, Ele gosta de, filho. maduro. Uhum. Ele falou lá, Paulo fala, bebe o leite, né, e tudo mais, criancinha, meninos ainda, mas agora era coisa de menina, agora não sou mais menino. Então, assim, Deus não quer que a gente fique criancinha para toda a vida. Uhum. E o que faz a gente crescer é ter essa essência, é ter Deus como centro da coisa. Só uma curiosidade, essa música, ela foi escrita durante um período numa igreja que tinha toda a estrutura de louvor, e aí o pastor começou a ficar muito incomodado porque era muita estratégia de iluminação, de som e tudo mais. Falou assim, gente, acabou. Agora a gente só vai cantar com a voz. Uhum. E aí ele começou, e foram dias assim, e aí comporam essa música. Uhum. Não comporam essa música para fazer o estouro que foi. Essa música é conhecida em vários países. Uhum. A questão é que essa era uma música que era real daquela igreja, era a expressão daquelas pessoas. Estou falando isso porque Mardoqueu, ele expressou a essência dele, porque depois que ele foi honrado, ele só trabalhou em prol do povo dele. Uhum. Ele tinha um propósito muito maior. Sim. Ele não foi egoísta, ele poderia ter se orgulhado, ele poderia falar assim, poxa, graças a Deus viram que eu sou de confiança. Não, ele colocou isso de lado, ele pôde olhar para o outro, ele cumpriu os 2 mandamentos que Jesus deixou. Amou o Senhor Deus de todo o coração e amou o próximo como ele mesmo. Sim. Porque no momento que ele começa a salvar os judeus Uhum. e começa a proteger e guerrear por eles, ele está livrando os judeus de um outro decreto para enforcar. Exato. A gente vê um coração que não é à toa essa exaltação. Quando você vê Deus honrando alguém, é porque essa pessoa honrou a Deus. Eu honro aqueles que me honram. É isso que diz a palavra. Nós vemos Mardoqueu, ele passa de um judeu desprezado para ser o segundo homem mais poderoso do império. Olha o que Deus faz. Essa mesma reviravolta está disponível para nós, se nós confiarmos os nossos dias, a nossa história, o nosso destino nas mãos do Senhor. É entregar a Ele, confiar, e o mais ele fará. É isso que Deus deixou registrado na Bíblia Sagrada. Deus, ele quer conduzir a sua vida. Confie os seus caminhos ao Senhor e pare de ficar apagando essa história linda de Deus com a borracha das más decisões, das más escolhas que não tiveram a direção e bênção de Deus. Deus tem uma história linda para escrever para cada um de nós. Nós vemos como Deus usa as pessoas em tempos de crise, dando sabedoria, dando estratégia, e observando como era quando era pouco e quando era alheio. Nós vemos Mardoqueu não tendo nada, sendo fiel, honrando, sendo uma pessoa íntegra, um coração verdadeiramente sincero. Aí eu até lembrei de alguns exemplos, né? É como se Deus estivesse olhando ali, e a palavra fala isso, e procurando os fiéis da terra. Davi, ele cuidava das ovelhas e dava a vida por elas. Aí Deus olha e pensa, esse daí vai saber cuidar bem do meu povo. É como os Gideão arriscando a sua vida para proteger a plantação, e Deus olhasse para ele, sendo fiel no pouco e no alheio. Deus olhando para ele e falasse, né, pensasse, esse aí vai ter coragem para guerrear contra 300, ou melhor, para guerrear somente com 300 homens. Olha isso. É Deus olhando para cada um de nós e vendo o nosso comportamento agora e analisando. Será que eu posso honrar essa pessoa? Será que essa pessoa me honra? Eu tenho condições de dar uma posição de autoridade, de poder, assim como foi com Mardoqueu? Porque se for um Amã da vida, se alcança uma posição de poder, é para destruir. Mardoqueu chegou numa posição de poder, de autoridade, de grande influência, e ele usou isso em prol do seu povo, em prol dos interesses do reino de Deus. Tinha até mais coisa aqui para a gente continuar falando, mas só um resumão deste capítulo, né, de 3 versículos. Nós vemos que nesse encerramento de livro, vemos Deus recompensando a fidelidade com a honra, a exaltação de Mardoqueu. Vemos que o justo pode até ser esquecido pelos homens, mas não pelo Deus verdadeiro. A exaltação verdadeira, ela vem do Senhor. A autoridade deve ser usada para servir. Deus
Deus entrega algo não é para terminar em você, não, é para servir ao seu próximo. O fim da luta pode ser o início de um legado. Olha só, Deus realmente estabeleceu ali um legado. Deus transforma o sofrimento em prosperidade e paz. Vemos que no livro de Esther começa com uma ameaça, uma destruição eminente e termina com honra, com paz, com memória e também com a vitória do povo de Deus. Deus derruba os orgulhosos como Amã e exalta os fiéis como Esther e como Mardoqueu. Ele vai preservar o seu povo e escrever finais muito melhores daquilo que nós podemos sequer imaginar. Deus é um excelente escritor, entregue a sua história nas mãos dele, pode confiar, tá bom? E pra gente encerrar agora sim, de fato, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo tão rico, e ficou provado hoje, ele nos diz assim: notadamente, o Senhor foi quem providenciou o livramento para o povo judeu. Além disso, quis honrar o seu servo, fazendo com que o rei colocasse Mardoqueu como a segunda pessoa mais importante de todo o Império Persa, de modo que acima dele estava apenas o próprio rei Assuero. Deus sempre tem coisas excelentes reservadas para aqueles que lhe são fiéis. Saiba que com o Senhor ao seu lado, as armadilhas jamais o surpreenderão. O desejo dos maus será frustrado e a língua ferina não continuará a ser usada contra a sua vida, pois o Altíssimo tomará conta de tudo o que diz respeito à sua honra. O livro de Esther apresenta essa verdade de modo enfático, pois a soberania e os cuidados divinos em preservar o povo judeu encontram-se presentes em toda a narrativa. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Osmar Silva. Você vai ter que voltar mais vezes para a gente continuar estudando e meditando nos livros ricos, né, da Bíblia Sagrada. Pastor Osmar, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Pastor, para quem quiser continuar recebendo a palavra, a oração, a bênção de Deus, passe o endereço de onde o senhor está, os horários também, as mídias sociais, você pode ficar à vontade. Então tá bom. Mídias sociais, se você achar Osmar 747, você vai me achar lá. Osmar 747. Lembra um Boeing 747? Você vai me achar. É porque tem muito Osmar Silva, então normalmente eu não dou a minha rede social, porque tem muito Osmar. Eu não sei porque botaram tanto Osmar nesse mundo. Sinceramente. E Silva ainda, né? Silva. Uma vez eu estava me procurando, eu não estava me achando. Eu não estava me achando. Gente, que é tanto Osmar. Aí o senhor colocou quase o CPF todo no nome do Instagram para poder... Peraí, gente, não é possível isso daqui, tem tanto Osmar. Aí eu tive que colocar, porque eu estava procurando um vídeo meu de uma Santa Ceia, foi a primeira Santa Ceia de 2012, quando eu estava na Cidade do Cabo. Mas eu só coloquei Osmar Silva. Meu Deus do céu, cadê que eu achava? Tinha tudo quanto era tipo de Osmar que você possa pensar, menos eu. Então, por isso que normalmente eu não dou a minha rede social, porque tem muito Osmar. Mas é Osmar 747 ou PR Osmar Silva. Aí você me acha no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Você vai me achar. Mas não é melhor você vir me visitar? Presencial, né? Presencial, toma um café comigo, porque quem não toma café... Eu não sou muito de confiar em quem não toma café, não, mas tudo bem. Isso é uma coisa minha. Também. Também? Também. Júlia? Com certeza. Tá vendo? Então vem tomar um café com a gente ali e com certeza a palavra de Deus, que é o mais importante. Rua Conselheiro Galvão, 1004, especialmente domingo, 8 da manhã. Mas é claro, eu estou ali segunda-feira, 9 horas da manhã, também às 19 horas. Quarta-feira, às 9 às 19 horas. Sexta-feira, o mesmo horário, que é aquele culto de libertação, mas especialmente domingo, 8 da manhã. Rua Conselheiro Galvão, 1004. Rocha Miranda. Perfeito, obrigada, pastor. E Anderson Nascimento, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Uma honra te receber aqui mais uma vez. E fala pra gente sobre a programação do canal CJC, o que tem lá no canal do YouTube, e inclusive os programas que você faz parte, como, por exemplo, Psicologia com Propósito, né? Quem nunca ouviu falar, eu acho meio difícil, mas para quem caiu de paraquedas, fala um pouquinho sobre esse e demais programas também. Perfeito, Júlia. Olha, você que acompanha a gente no CJC já conhece Psicologia e Propósito, é apresentado por mim e pela psicóloga Laísa. É fantástico, a gente traz vários assuntos ali sobre saúde mental, é muito bom, você não pode perder. Tem no YouTube, tá? Aproveita. E outro programa que eu quero trazer é o Nossa Night, apresentado pelo nosso amigo, meu
parceiro aqui na TV há muitos anos, Joenison, ele está aqui com a gente apresentando Nossa Night, recebendo vários convidados excepcionais, você não pode perder. Tá no YouTube também, tá no canal CJC. Além do mais, e o Psicologia e Propósito, e o podcast bíblico, Sim. e Somos Um estão no Graça Play. Você pode dar o play lá e conferir tudinho. Isso aí. Júlia, muito obrigado pelo convite, obrigado por você ter acompanhado, ter lido o livro de Esther aqui com a gente. Foi muito bom esse aprendizado. Espero que Deus ele possa continuar se revelando a você cada vez mais que você permite ele fazer isso. Exatamente, Anderson. Inclusive, como você bem disse, estamos finalizando, né? Hoje encerramos com chave de ouro o livro de Esther, mais um livro concluído com sucesso, e parabéns a todos vocês que estiveram conosco em cada um dos capítulos. Você está querendo buscar mais de Deus e ele vai derramar sobre a sua vida dessa porção nova, tá bom? Então fica ligadinho, porque, claro, Esther se encerrou, né? Nós terminamos essa leitura. Mas qual será o próximo livro? Eu aposto que você de casa está um pouquinho curioso para saber qual será a próxima missão que juntos nós vamos estudar aqui no podcast. Eu não vou dar muita bandeira, nem posso, mas vai ser um livro do Antigo Testamento e um pouquinho lá do início, tá bom? Porque tem 39, então para facilitar, mas para matar a curiosidade, na segunda-feira nós vamos ter aqui o panorama geral deste novo livro e eu aguardo cada um de vocês. Hoje é quinta, amanhã você vai acompanhar uma revisão dos últimos capítulos de Esther. E já desejo também um excelente final de semana e na segunda-feira a gente vai ver aqui juntos o panorama geral deste novo livro. E eu aguardo cada um de vocês, temos um encontro marcado, combinado? Meus amigos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completos, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!